E o quadro O Outro Olhar de hoje mostra um trecho do filme Alá, Meu Bom Alá. O documentário feito pela Blackbird Produções retrata a forma como vivem os muçulmanos no Brasil, o maior país cristão do mundo. No Brasil tem aproximadamente 1,5 milhão de muçulmanos. Tem uma grande parte de muçulmanos convertidos. Quando eu ia procurar um emprego e nas entrevistas me perguntaram qual era a minha crença, minha religião, eu falava que era muçulmano. As pessoas sentiam um certo impacto assim. O muçulmano não é esse bicho que desenharam o que ele tem na mente dele. Pelo contrário, é uma pessoa igual, que simplesmente tem uma ideologia diferente. Já minha mãe, ela ficou muito chateada. No princípio, ela disse: eu criei meus filhos para crerem que Jesus era o salvador deles. E é assim que eu pretendia que fosse pro resto da vida deles. E a lágrima aparece. Daí eu achei o Alcorão no vagão do metrô. Aí eu abri e falei: bom, o Alcorão, que deve ser isso? Daí eu comecei a ler. Daí eu fui me aproximando cada vez mais. A mídia não mostra o lado positivo do Islã aqui no Ocidente. Então tudo que eu ia falar era coisas erradas. E quando eu abri o Alcorão, quando eu achei o Alcorão, eu fui abrir ele, eu vi que era totalmente inverso do que as pessoas falam por aí. A questão de usar o véu, eu não estou preocupada com o que a pessoa vai pensar, com o que o outro vai achar. Eu estou preocupada em estar obedecendo a Deus da melhor forma possível, assim. As religiões, as três religiões monoteístas têm o mesmo princípio, então falamos do mesmo Deus. Então isso é que chama as pessoas, e aí é onde as pessoas começam a ter simpatia pelo islamismo e pelos muçulmanos, porque elas conheceram. Aí sim elas tiveram contato. E aí aquele monstro subjetivo que foi formado na cabeça dela se dissipa. Vamos agora tentar entender melhor o que aconteceu em Paris, o que aconteceu nesse atentado que matou 12 pessoas. Será que o atentado é de alguma forma diferente de outros que ocorrem desde 2001? É o que eu pergunto a Creomar de Souza, professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Boa noite, Creomar. Você diria que há semelhança entre os ataques que se tornaram comuns de 2001 para cá? Eu lembro do ataque às Torres Gêmeas em Nova York. Ou há diferenças? Você diria que não seriam grupos islâmicos? Boa noite. Eu acredito que a diferença fundamental em relação a este ataque e àqueles que aconteceram anteriormente é o fato de que, pela primeira vez, nós temos que há um alvo bem específico que não possui uma ligação governamental direta. E, de outro lado, não é um local onde um grande número de pessoas estejam passando, como, por exemplo, uma torre onde elas trabalham, uma estação de trens, né? A grande diferença desse ataque é a precisão com a qual ele é feito, a premeditação com a qual ele é realizado e o alvo. Isso quer dizer, você fere um elemento fundamental na construção das democracias, que é a ideia de liberdade de expressão, à medida que você mata um jornalista. Bom, embora os radicais islâmicos ganhem grande espaço nas páginas de jornais, nas telas de TV, porque fazem esses atentados, o cidadão comum que professa a fé islâmica não pensa como essas pessoas, certamente. Né? Qual é o prejuízo que isso traz para essas milhões de pessoas e até para a paz, de certa forma? Esse é um ponto muito importante. O que nós temos, fundamentalmente, é que
esse pequeno grupo que se rotula religioso, ao se utilizar da violência, contamina as imagens que as pessoas em geral têm sobre uma determinada religião. E isso acaba gerando uma série de desconfortos para aquele indivíduo que não tem nenhum tipo de vontade em praticar a violência, não tem nenhum tipo de vinculação com a violência, mas que no seu cotidiano pode ser rotulado como violento a partir de um símbolo, né? As populações muçulmanas, por exemplo, têm características de vestuário que os tornam muito perceptíveis na multidão. E, sem sombra de dúvida, eu fiz essas leituras hoje, durante o dia, você viu essas pessoas não foram às ruas. Isso quer dizer, elas estão com medo de sofrer violência. Então, é importante que não só as autoridades públicas, como as autoridades religiosas condenem esse tipo de ação e, por felicidade, as lideranças muçulmanas ao redor do mundo têm condenado de forma veemente esse tipo de ato como realizado hoje. Ainda que seja obra apenas de radicais, a gente pode afirmar com certeza que seriam radicais islâmicos ou outros grupos poderiam estar se aproveitando da questão desses chargistas e desta revista ter feito críticas ou ter feito publicações que se referiam à fé islâmica de uma forma, digamos, negativa. Ofensiva, né? A gente poderia usar o termo. Eu acredito que ainda é um pouco cedo para dizer quem cometeu os atos. Porque esse é um elemento fundamental quando nós estamos falando de terrorismo na história. O reconhecimento do ato. Isso quer dizer, normalmente os grupos vão a público e dizem que fizeram determinado ato, né? Infelizmente, no último ato terrorista que nós temos notícia, que foi na Austrália, o indivíduo deixou um documento dizendo, olha, estou fazendo isso por tais e tais questões. Nesse caso em específico, isso ainda não existe, né? E um dos relatos mais fortes desse processo é de uma jornalista francesa que cruzou com os terroristas durante o processo e disse que eles possuíam um francês perfeito. Então, há alguma coisa que quebra o padrão, né? E que faz a necessidade de nós refletirmos e esperarmos um pouquinho para as autoridades encontrarem os indivíduos que são suspeitos, passarem pelos possíveis interrogatórios e fecharem a investigação. Você fez referência ao caso da Austrália. A pessoa que fez aquele atentado é classificada como um lobo solitário, ou seja, agiu sozinho e não faz parte de um grupo articulado que faz atentados. Você diria que esses chamados lobos solitários podem ser até mais perigosos que redes como a Al-Qaeda ou não? Olha, em alguma medida, há um elemento de periculosidade muito grande nesses lobos solitários. Por quê? Como eles não estão vinculados a nenhum tipo de rede, eles podem agir de acordo com suas próprias convicções. E essas convicções podem dar a eles um alvo que é aleatório, que hoje é uma revista, amanhã pode ser uma casinha de cachorro-quente, no outro dia pode ser uma igreja. Nós não temos como prever esse tipo de ação. Por mais que os estados gastem quantias enormes de dinheiro em termos de aparatos de segurança, o terrorismo se torna um desafio enorme para as autoridades, justamente porque pelo seu componente imprevisibilidade. E como é que as sociedades modernas, os estados modernos podem se defender? Afinal, restringir as liberdades, o que muitas vezes é a primeira medida que se faz. Os Estados Unidos, a gente viu isso no episódio de 2001, das Torres Gêmeas, usaram esse recurso. A restrição de liberdades é o caminho ou as sociedades democráticas têm que buscar superar isso de outras formas? Eu acredito que as sociedades democráticas devem buscar superar esse desafio fortalecendo suas instituições. A cada vez que um ataque como esse é respondido na mesma moeda, isso quer dizer, com mais violência, com a abertura de mão de valores fundamentais, como a liberdade de expressão, a liberdade de defesa, a liberdade de julgamento, toda vez que nós apelarmos para o justiciamento, nós estaremos perdendo esse embate. Então, o caminho é o fortalecimento das instituições, a quebra dos preconceitos e a percepção de que o indivíduo que, de repente, é o seu vizinho e que professa uma religião diferente da tua, não necessariamente é um indivíduo que tem vinculação com qualquer tipo de ação violenta, né? A violência é algo que atormenta a humanidade desde o seu nascimento. Mas, de outro lado, nós temos o contrato social, a democracia, as instituições construídas e que possuem elementos próprios, tais como a polícia, para lidar com esse tipo de indivíduo. Muito obrigado. Eu conversei com o Creomar de Souza, ele é professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília. Obrigado, Creomar, uma boa noite. Obrigado.